Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma parábola de Cristo Jesus, a parábola dos talentos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Eu quero que vocês ouçam com atenção a leitura da palavra de Deus. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, o Senhor Jesus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele procurou de muitas formas ensinar aqueles que andavam com Ele, dar a orientação necessária para que as pessoas pudessem viver uma vida verdadeira, uma vida real, uma vida comprometida com os princípios eternos de Deus. O Senhor Jesus não poupou o tempo, não poupou o esforço, não poupou momentos nos montes para buscar a comunhão com o Senhor, para que pudesse passar uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra de ensinamento, para que os olhos fossem abertos para a realidade divina. Quando nós lemos as parábolas de Cristo Jesus, por exemplo, nós vemos o cuidado de Cristo de uma forma didática, ensinar os seus seguidores a respeito das maravilhas celestes, também de como portar-se nessa terra. Nós vemos Cristo Jesus como um professor, ensinando ao seu aluno, Jesus, o mestre, ensinando ao seu discípulo como andar sobre a face da terra, como andar nesses dias difíceis, como andar nesse mundo tão complicado, nesse mundo tão difícil, mas o Senhor reservou o tempo. O Senhor reservou o tempo para que o ensinamento fosse ministrado, para que o ensinamento fosse pregado, para que as pessoas que o ouvissem deixasse que entrasse dentro do seu coração e dentro do coração encontrasse um local para ficar guardado, ficar ali guardado como referência do Todo-Poderoso. Eis aí, irmãos, a missão de Cristo Jesus.
Ele veio ensinar, ele veio preparar, ele veio com a missão de restaurar a comunhão e ele ensinou como as pessoas deveriam viver. Foram ensinamentos, irmãos, ensinamentos profundos, intensos, ensinamentos maravilhosos, ensinamentos que até hoje, 2000 anos após a passagem de Cristo Jesus como homem sobre a face da terra, são marcantes na vida da gente, porque são vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, a parábola dos talentos, nós vemos o Senhor Jesus falando, ensinando como deve ser o proceder do homem nesta terra. Nós vemos a orientação do Senhor, a orientação cuidadosa, minuciosa, para que o homem não erre os passos, para que não dê passos errados, irmãos. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos mergulharmos na palavra do Senhor, submergirmos na palavra de Deus e estarmos totalmente encobertos pela palavra, porque quando assim nós nos portamos, irmãos, o Espírito Santo de Deus libera ensinamento, vivifica a palavra e esta adentra os nossos corações, e os nossos corações são profundamente marcados como ferro em brasa, irmãos. Nas paredes de nossos corações ficam a marca de Cristo Jesus, marcas impagáveis, marcas que jamais serão arrancadas, porque quando nós abrimos a porta verdadeiramente para o Senhor, Ele adentra em nosso coração, fixa morada. É o Espírito Santo de Deus que passa a habitar com a gente. Eis aí a grande mensagem de Cristo Jesus. Eu vim, mas as pessoas me rejeitaram. Eu vim, mas as pessoas me rejeitaram. Quantos estão rejeitando Cristo Jesus nos dias atuais? Nos tempos passados, nos dias da igreja primitiva, nos dias de Cristo Jesus, lá no início, quantos rejeitaram a mensagem de Cristo? Quantos olharam para Cristo Jesus e enxergavam em Cristo um cara muito doido, muito pirado, não digno de crédito, uma pessoa não digna de crédito? Muitos enxergavam Jesus dessa forma, mas Cristo ali era o mestre, irmãos, era o mestre que muitos não reconheciam, era o mestre que muitos não viam, não enxergavam, porque os seus olhos estavam tortos, estavam com seu foco de visão em coisas que não eram a verdade. Enquanto Jesus veio segundo a profecia, eles esperavam um general, esperavam alguém de poder, alguém de renome, talvez um imperador. Mas a Bíblia apontava que Jesus viria na simplicidade. Mas o foco estava errado, o foco estava distorcido e não conseguiram enxergar em Jesus o Mestre, o Salvador, o Redentor. A igreja atual, irmãos, também não é tão diferente. Nós temos visto que não é tão diferente nos dias contemporâneos. A palavra de Deus aponta-nos Cristo Jesus da forma que nós lemos nos evangelhos. A igreja pinta Jesus como se fosse um banqueiro, como se fosse um empresário, como se fosse alguém que veio para resolver os problemas econômicos do mundo. Isso é distorção de visão, irmãos. É uma visão distorcida do Evangelho de Cristo Jesus. É um Evangelho que não existe à luz da palavra do Senhor. E nós precisamos meditar, sim, nas Sagradas Escrituras, deixar que o Senhor, deixar que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, fale aos nossos corações, que a revelação do Senhor venha sobre as nossas vidas de uma forma intensa, poderosa, a ponto de não nos deixarmos enganar pela mensagem errada, pela mensagem falsa, que hoje é pregada por aí, que hoje é pregada nos templos. O Senhor já deixou a sua palavra de uma forma tão clara, exatamente para que nós pudéssemos ter um parâmetro
para não nos deixarmos enganar pelos falsos profetas. Mas muitos são enganados porque não leem a palavra do Senhor, não meditam na palavra de Deus, não enxergam a palavra do Todo-Poderoso, não deixam se envolver pelo Espírito Santo do Senhor. Na verdade, o canal de comunhão com o Senhor está fechado, está cerrado, bloqueado, com cadeados. Já não ouve o Espírito Santo de Deus, porque os seus ouvidos estão abertos para ouvir ao homem, porque o homem sempre fala aquilo que o coração quer ouvir. O homem fala aquilo que o coração quer ouvir. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, deparamos com ensinamentos tais como este, a parábola dos talentos. Aqui nós vemos que um senhor, irmãos, viajou, mas comissionou servos, chamou seus servos, seus escravos, e os comissionou, deu-lhes dinheiro, deu-lhes condições para que eles pudessem desenvolver a obra, desenvolver uma situação, e partiu para um lugar distante. Nós enxergamos nesta parábola Cristo Jesus, irmãos. Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus capacitou uns para pregadores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros, enfim, para operadores de sinais. O Senhor Jesus comissionou muitos para fazerem a obra do Senhor, para pregarem o Evangelho, deixou o mandamento, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, deu valores, deu condições, deu recursos para que essas pessoas desenvolvam a obra do Senhor, irmãos. Foi assim que Cristo Jesus fez. Ele comissionou os servos, ele preparou os servos, ele deu condições aos servos, deu o Espírito Santo. Você entenda no Espírito Santo os talentos. Deu o Espírito Santo, encheu as pessoas de condições através do Espírito Santo para que pudessem desenvolver, para que pudessem desenrolar a sua vontade sobre a face da terra. Mas o que nós temos visto, irmãos, é que poucos estão realmente fazendo que a vontade do Senhor venha a estar em evidência, mas muitos estão como aqueles que recebeu um talento e não sabia o que fazer com ele, enterrou, amados. Você que me ouve, talvez você fale: Elisa Oliveira, não sei quantos talentos recebi do Senhor, mas eu quero afirmar para você o seguinte: com certeza o Senhor entregou nas tuas mãos talentos. É preciso, portanto, que você descubra o valor, descubra a missão, o chamado, e que você faça a obra do Senhor, amados. Faça a obra do Senhor. Mas não esqueça, é preciso voltar para os princípios verdadeiros de Deus. É necessário fazer a vontade do Senhor da forma que está na Bíblia, porque é assim que o Senhor deseja, é desta forma que Deus requer. Ele quer que sigamos o seu manual, e o manual é a palavra do Senhor, e nós não podemos nos desviar desta palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, mas estarmos totalmente fincados, alicerçados, como numa rocha, e a rocha é a palavra, e a palavra é o Verbo, e o Verbo é Cristo Jesus. Nossos pés precisam estar alicerçados na palavra, irmãos. Alicerçados na palavra. Nós vemos na parábola que um servo recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos. Esses que receberam seus talentos não pararam, mas partiram para o campo. Como diz a palavra, foram negociar este dinheiro, fizeram aplicações que foram rentáveis. Aquele dinheiro que ele recebeu, eles foram multiplicados por 2, e quando o Senhor retornou, eles tinham o dinheiro para entregar, e com lucro.
assim também é a nossa vida, irmãos. Assim também é a nossa vida. O Senhor nos deu talentos, o Senhor nos deu condições, mas nós não podemos parar. É preciso cada dia arregaçarmos as mangas de nossas camisas e partirmos para a obra. Se aquele que recebeu 5 talentos, ou aquele que recebeu 2 talentos, se eles estivessem parados, se eles tivessem ficado quietos em algum lugar, não teriam conseguido multiplicar o dinheiro do Senhor. Assim também, este é o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Os que foram chamados pelo Senhor, não podem parar. Os que foram chamados pelo Senhor precisam partir para fazer a obra. Entenda, irmãos, que isto é um comissionamento para a pregação do Evangelho, é um comissionamento para a manifestação das maravilhas de Deus no meio dessa sociedade difícil demais, e nós precisamos estar ligados, atentos, irmãos, atentos com aquilo que foi dado pelo Senhor. Não foi empréstimo. Aquelas pessoas não foram a um banco e retirou empréstimos, não. Eles receberam os talentos do Senhor, receberam as moedas do Senhor. Veio direto de Deus. Não foi através de intermediário, de agiotas, de bancários, não, de forma alguma. Receberam direto do Senhor, porque Deus quer dar a cada um de nós. E claro, não estou aqui me referindo à prosperidade, não estou aqui me referindo a riquezas, não estou aqui me referindo a casa nova, a carro novo, avião, enfim, aquilo que você possa imaginar e desejar nesta terra. Não me refiro a isso, porque com certeza a palavra não quer e não aponta para esta realidade, mas ela aponta para as graças, para as misericórdias e para o poder e para a autoridade do Senhor. E é nesse aspecto que eu quero fazer você entender. Se o Senhor te chamou, te comissionou, não pare, não sente, mas vá para o campo, ministre a palavra, pregue a palavra, instar, quer seja em tempo ou fora de tempo. A palavra assim nos afirma, é preciso pregar em tempo e a fora de tempo. Povo dos céus, não há nada que seja mais importante, nada que seja mais precioso. Assim foi com Cristo Jesus. Nada era tão precioso para Cristo Jesus. Nada era tão precioso. Jesus poderia ter usado o seu poder e estava a seu dispor para viver bem sobre a face da terra, para usufruir essa terra. Cristo Jesus poderia ter usado o poder que era dado por Deus a ele para fazer coisas em benefício da sua própria vida, mas nós vemos que tudo quanto Jesus fez tinha um alvo, e o alvo era a salvação do homem, a restauração do homem, a restauração da vida humana, da comunhão do homem com Deus. Esse também precisa ser o nosso objetivo, porque nós precisamos carregar em nós a mente de Cristo Jesus. E você que tem recebido de Deus, você que tem recebido do Senhor, não olhe para esta terra, não ame essa terra, não adore essa terra, não viva essa terra, não se deixe prender a esta terra, porque daqui não somos apenas forasteiros nesta terra, apenas forasteiros em direção ao reino celeste que nos aguarda, porque ali sim teremos um tesouro que é indescritível, um tesouro maravilhoso demais. Nós precisamos, amados, fazer como estes, envolver-nos com aquilo que o Senhor nos deu. Certamente essas pessoas envolveram-se com aquilo que foi dado por Deus, porque era um valor considerável, irmãos. Era um valor considerável. Um talento valia 100 moedas de ouro. Uma moeda de ouro valia 6.000 moedas de prata. Portanto, um trabalhador que ganharia uma moeda de prata por dia teria que trabalhar 95 anos para ganhar 5 talentos. Então, para você entender que não era pouco recursos, normalmente as pessoas teriam que trabalhar 95 anos para que ganhassem o equivalente a 5 talentos. Mais que uma vida, irmãos.
É assim que o Senhor faz comigo, é assim que o Senhor faz conosco. Quando Ele nos dá, irmãos, Ele nos dá de uma forma grande, de uma forma extraordinária, entende? O que Deus deu para você não foi pouca coisa, porque Deus te deu poder, te deu autoridade. Deus falou para você que é possível, irmãos, pisar sobre a cabeça de Satanás. É possível expulsar os demônios, curar os enfermos. Eis aí o que significa os talentos. O Senhor não te deu uma esmola, mas o Senhor te deu muito para que você possa trabalhar. Mas é preciso vestir a camisa, irmãos, vestir a camisa do Senhor. Aquele que recebeu 5 talentos, bem como aquele que recebeu 2 talentos, eles trabalharam, era um valor muito grande, mas eles conseguiram multiplicar por 2 aquilo que receberam do Senhor. A pergunta para você: o que tens feito com o talento que Deus lhe concedeu? O que tens feito com o talento que Deus lhe concedeu? O que você tem feito? O que você tem feito com o talento que Deus lhe concedeu, irmão? Ou irmã, o que você tem feito? O que você tem feito? Você não pode se contentar com pouco. Você tem que entender que Deus lhe concedeu muito, mas é preciso vestir a camisa, entregar-se, envolver-se, para que essa negociação seja próspera. Aqueles que receberam os talentos, com certeza, trabalharam muito para que conseguisse êxito. E nós, muitas vezes, não queremos fazer muita coisa. Nós não queremos fazer muita coisa, irmãos, mas queremos usufruir das bênçãos de Deus. Mas nós não estamos aqui apenas para usufruir das bênçãos do Senhor, mas estamos aqui com o chamado do Todo-Poderoso. E o chamado é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que é que você tem feito com o talento que Deus lhe concedeu? O que é que você tem feito com o talento, com a riqueza que Deus lhe concedeu? Você tem envolvido-se na obra para multiplicar, ou seja, para alcançar o maior número de pessoas, para levar as pessoas a entenderem a necessidade de salvação, para fazer que as pessoas alcancem a presença do Senhor e sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. O que é que você tem feito com o talento que Deus lhe concedeu? Nessa mesma parábola, nós nos deparamos com um servo que recebeu apenas 1 talento. E as igrejas estão cheias de servos que receberam apenas 1 talento. Apenas 1 talento. Mas não pense que é pouco. 1 talento de ouro era um valor muito significativo, muito grande. Muito grande. E o Senhor concedeu a muitos apenas 1 talento. Talvez você tenha apenas 1 talento, mas eu quero dizer para você que não sinta-se pequeno, porque 1 talento é um valor considerável. O Senhor te concedeu 1 talento, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Irmãos, eis aí o teu talento. Para uns talvez grandes coisas, sinais, operação de milagres, enfim, chamados diversos, o Senhor tenha concedido. Estes receberam grandes talentos, muitos talentos, mas talvez você esteja apenas com 1 talento. O Senhor te chamou e falou: olha, você tem 1 talento, apenas 1 talento. Trabalhe, multiplique, faça por onde. E quantos, a exemplo do servo da parábola, cavaram um buraco e enterraram o seu talento, não correram atrás, não foram em busca da vontade do Senhor, não pregaram a palavra, não pregam a palavra, não ensinam a palavra, não testemunham de Cristo Jesus, estão com seus talentos enterrados, mas estão nas igrejas todo santo culto. Não perde um culto, mas não faz nada para o Senhor. Alguns destes irmãos sentem-se proibidos pela igreja, pela instituição religiosa, de trabalhar o seu talento. E acostumaram com a ideia: a igreja não permite, o pastor não permite, a autoridade não permite.
não posso pregar o Evangelho, não posso desenvolver o ID de Cristo, porque são para pessoas específicas e guardam o seu talento, esconde o seu talento. Olha só, o Senhor colocou sobre você, o Senhor colocou sobre você uma obrigação, o Senhor colocou sobre a tua vida, Ele delegou a você uma obrigação, a obrigação de negociar com o talento que Ele lhe deu. Tens pregado o Evangelho? Tens pregado o Evangelho, povo do Senhor? Tens pregado o Evangelho? Porque não pregas o Evangelho, porque não ensinas de Cristo. Quais são as desculpas? Quais são as desculpas? Este da palavra diz: chegando por fim o que receberão talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Quantos estão com esta desculpa na ponta da língua? Quantos estão com esta desculpa na ponta da língua para dar ao Senhor? Deus, tu me chamastes, mas olha, Senhor, eu não tinha dom de pregar, eu não tinha dom de ensinar, eu não sabia falar. A igreja na qual eu estava frequentando era proibido de evangelizar. A evangelização era de um grupo, eu não poderia afrontar o escolhido do Senhor, o ungido de Deus. Eis as desculpas que muito hão de oferecer a Deus. Eu não sabia como fazer, eu não tinha tempo, a minha família ocupava a minha vida, o meu trabalho roubava meu tempo, a igreja não permitia, entre outras tantas desculpas hão de oferecer ao Senhor, e o Eterno terá uma resposta, irmãos, uma resposta para o servo mau, para aquele que não faz a vontade do Senhor. Para este da parábola o Senhor diz: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10. Ouça como o Senhor fará, veja como Deus agirá. Cuidado para que você não esteja vivendo esse homem que recebeu um talento do Senhor, mas não sabia como fazer, pelo menos não teve disposição para procurar alguma coisa, não teve disposição para procurar fazer alguma coisa para o Senhor, achou por bem esconder o seu talento, achou por bem deixar que os demais fizessem a obra, estava ali sentado no banco da igreja, só ouvindo a mensagem: eu contribuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Você muitas vezes acha que é o suficiente, mas eu quero afirmar para você que Deus lhe deu um talento, não foi para ser escondido, não foi para ser enterrado, mas foi para ser negociado. Você precisa negociar o talento que Deus te deu. Em outras palavras, você precisa trabalhar, cumprir o chamado do Senhor, pregar o Evangelho, não se omitir com a desculpa que não sabe falar, com a desculpa que não sabe pregar, com a desculpa que isso ou que aquilo. Não se omita, porque o Senhor conhece o coração, e aquele mesmo que te deu o talento, Ele te capacita a fazer a obra. Mas é preciso que haja em nosso coração uma iniciativa. Nós precisamos oferecer ao Senhor uma iniciativa, um desejo de querer fazer alguma coisa para o Senhor. Irmãos, se somos servos do Senhor, se somos escravos do Senhor, o nosso coração precisa estar transbordante de Cristo, transbordante da presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós realmente somos do Senhor, a nossa vida não mais é regida pela carne, a nossa vida não é mais regida pelos nossos próprios interesses, mas nós mortificamos a carne, submetemos os nossos interesses à vontade do Senhor, e a vontade do Eterno sobressai na nossa vida.
vida, porque o nosso prazer, a nossa alegria está em satisfazer aquele que nos chamou da escravidão para a luz, nos tirou das trevas para a luz, nos deu a liberdade, libertou-nos do reino das trevas e trouxe-nos para o reino da luz. E aqueles que estão na luz, irmãos, não podem viver como se ainda estivessem nas trevas, não podem viver porque foram lavados, foram purificados, foram transformados e foram cheios do poder do Senhor. Analisa a tua vida, povo de Deus. Analise. Veja como está a tua existência. Talvez você esteja com um talento, guardou o talento, cavou um buraco, enterrou. Não é assim que o Senhor quer que seja. Ele já nos deixou exemplo na palavra, Ele já nos deixou a direção na palavra. Por que você faz assim? O próprio Cristo responde: errais por não conhecerdes as Escrituras sagradas. Errais por não conhecerdes a Cristo. Errais por não conhecerdes a Deus. Errais por não conhecerdes o Espírito Santo do Senhor. É por isso que muitos estão aí sentados no banco da igreja, esperando a hora da morte chegar, sem nada fazer para o Senhor, sentindo-se libertos, sentindo-se isentos de fazer a obra, porque tem uma desculpa, tem uma justificativa para oferecer ao Senhor, como se Deus fosse homem que se deixa convencer por justificativas humanas. Não, amados, o Senhor nos dá a ordem e nós precisamos cumprir a ordem do Senhor. E com certeza, amados, cada um que entra no reino dos céus recebe de Deus um talento. Cada um que entra no reino dos céus recebe do Senhor um talento. Cada um daqueles que foram libertos do reino de Satanás, foram trazidos para a luz, recebem do Senhor talentos. E você precisa negociar esses talentos, você precisa trabalhar esses talentos, você precisa desenvolver os talentos que o Senhor lhe concede. Esta riqueza que Deus lhe concede, esta riqueza você precisa usar urgentemente, para que outros sejam enriquecidos, ou seja, sejam alcançados, transformados, lavados, purificados e feitos em filhos de Deus. Qual o teu talento? Qual o teu talento? O Senhor te chamou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez seja este o mais básico dos talentos, dos mandamentos, mas é um mandamento especial, maravilhoso, porque o Senhor mesmo afirma que não há preço que pague o valor de uma alma humana. Não há preço que pague o valor de uma alma humana. Santifique a tua vida, ouvinte. Santifique a tua vida, meu irmão. Santifique a tua vida, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor direção, peça ao Senhor unção. Faça a obra de Deus, faça a obra de Deus, faça a obra do Senhor. O Senhor com certeza lhe dará a direção que você deve tomar, mas uma coisa é certa: Ele não te deixará parado, porque Ele quer que você trabalhe, Ele quer que você negocie, Ele quer que você exercite o talento que foi dado, as riquezas que foram entregues a você. É preciso que você distribua com aqueles que estão vivendo a pobreza espiritual, falando de Deus, falando do amor de Cristo e da necessidade de salvação. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, ouça o ensinamento do Senhor. E aqueles com certeza que desenvolverem bem a obra do Todo-Poderoso, que desenvolverem bem os recursos dados pelo Senhor, os talentos dados pelo Senhor, na glória serão exaltados, na glória terão um lugar especial, serão agradáveis à presença do Senhor. Mas aqueles que não fizerem por onde, que não fizerem por onde, que esconderem os seus talentos, estes certamente também não adentrará a glória, não estará na presença do Senhor. Irmãos, impossível ser salvo e não ter amor
em falar de Cristo Jesus. Impossível. Impossível ser salvo e não amar a Cristo Jesus. E quem ama a Cristo Jesus faz a obra que ele fez, e Cristo não se calou, porque ele amou e via a necessidade do povo de uma transformação, de uma restauração. Hoje eu quero falar para você: trabalhe, faça por onde, negocie, exercite o dom que o Senhor lhe concedeu, exercite o talento, as riquezas que o Senhor lhe concedeu. Faça, trabalhe, semeie, plante, ensine de Cristo, pregue a Cristo, para que haja salvação, para que haja transformação nas vidas. Irmãos, nós somos indesculpáveis se não fazermos por onde. Nós somos indesculpáveis, indesculpáveis. Busque de Deus o discernimento, busque de Deus a direção, busque do Senhor, mas lembre-se, para que você tenha acesso a Deus, à presença do Senhor e receba a direção dele, é preciso santificação, compromisso com o Senhor, sujeição aos princípios de Deus, comer a palavra, orar, jejuar. É preciso desenvolver uma vida que esteja de acordo com os princípios do Senhor. Não se deixe enganar. Não estamos na terra para viver exclusivamente para nós, mas estamos na terra para desenvolvermos o mandamento do Senhor e pregarmos a palavra do Senhor àqueles que estão partindo para as trevas sem Cristo Jesus. Deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Deixe Deus falar ao teu coração. Ouça a palavra do Senhor e verás que o Eterno quer fazer coisas maravilhosas através da tua vida, através da tua vida. Que Deus o abençoe. Abra teu entendimento, a tua compreensão, para que essa palavra seja reveladora, seja uma palavra de revelação, uma palavra de despertamento, e que você se doe, se entregue e faça aquilo que o Senhor tem para você. Que Deus o abençoe, abençoe você, a tua família, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 344.